Há uma pergunta que raramente fazemos. Nós estamos a cuidar ou apenas a pagar pelas consequências? Os seguros de saúde permitem acesso e a medicina do trabalho ajuda na prevenção. Eles não entram com o mesmo peso nem com a mesma prioridade. E isso diz muito sobre o sistema que estamos a construir. Olá a todos, bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Esse é o nosso episódio de número 6. Para hoje nós trouxemos um tópico super interessante. Nós vamos falar sobre medicina, trabalho e a importância dos seguros de saúde. Eu sou o Sérgio Neto. Eu sou Newton Rosa. E vamos apresentar as nossas convidadas. Por favor, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Eu primeiro? Por favor. Bom, eu sou Renata, eu sou médica. Esse ano completo 25 anos de medicina, uma trajetória já grande, os cabelos brancos não escondem. Muito bom. Passei por uma série de áreas da medicina e parei na gestão. Parei não, né? Não gosto de dizer que eu parei, porque eu não gosto de estar parada. Mas realmente a gestão é algo desafiador, eu gosto de desafios. Então, e no contexto de Angola ainda, que é um tanto diferente, né? Eu vim do Brasil, acho que pelo sotaque dá para perceber. Dá para ver, o pessoal lá em casa viu. Mas a gente poder trabalhar com gestão significa não se afastar da medicina, como muita gente pode acreditar. Muitos colegas ainda dizem, por que você deixou de ser médica? Não acho que eu deixei de ser médica. Mas no sentido de conseguir estender para mais pessoas o cuidado, né? Enquanto você exerce a medicina, é você e o seu paciente. E na gestão você consegue ter uma abrangência um tanto maior. Então, uma série de desafios aí. E estou muito feliz de ter recebido o convite de vocês e poder falar sobre esses temas tão importantes. Obrigado. Bem, eu sou a Solange Brunhoso, para algumas pessoas a Filipa Solange, mas tratam-me por Solange Brunhoso. A Solange é médica do trabalho, que também tem uma valência também em especialidade de medicina aeroespacial. Tenho também uma pós-graduação em avaliação do dano corporal, porque a Solange é aquela profissional que eu digo sempre, tudo que me desafia eu tento ir atrás, tentar perceber como é que é, então acabo por ir atrás daquilo que é a capacitação. Então, o medo de andar de avião e de situações que, quando estou a voar, ser chamada para acudir a alguma situação em pleno voo, então levou-me também a olhar para a medicina aeronáutica, e não só, porque são trabalhadores, é o meu propósito que eu tenho de olhar para a saúde dos trabalhadores, mas por ser um setor em que a medicina do trabalho, por questões legais, não atua sem ter uma certificação da ANAC. Então, levou-me a fazer também a medicina aeronáutica. E a avaliação do dano, por causa das questões dos acidentes de trabalho e por causa daquilo que nós, infelizmente, negligenciamos ainda muito, que são as doenças profissionais. Então, levou-me também a ir em busca de melhor entendimento nisto. E enquanto médica também tenho responsabilidades como vice-presidente da Sociedade Angolana de Medicina do Trabalho, mas porque também aquele propósito de querermos também fazer a educação para a saúde e com o objetivo de querermos também capacitar os colegas que atuam na área, então também levou-me a este desafio de ir para a sociedade. Tenho responsabilidade também de chefe de serviço numa unidade de saúde cá no país e assim é a Solange. E muito obrigada pelo convite. E cá estamos nós para fazer esse triângulo de conversa. Como nota introdutória, nós, só para que o nosso público consiga entender, todos nós sabemos que a saúde, para muitas sociedades, é universalmente dada pelos governos. Mas nós sabemos que a saúde não tem preço, mas tem custos. Então, uma das formas que os governos têm de financiar isso é pelos próprios orçamentos,
E, como nós sabemos, a população cresce numa velocidade que supera o dinheiro que existe para pagar os custos de saúde. E abre uma oportunidade muito grande para as seguradoras, a existência das seguradoras, que é outra forma de prestar serviços em saúde. As pessoas pagam por uma coima e têm acesso a uma série de cuidados de saúde. Outra forma são os seguros ou planos de saúde que são oferecidos pelas empresas. Isso permite que elas também cuidem das pessoas que estão ali a trabalhar. Então, governos particulares, na forma de seguro pessoal e na forma de seguros empresa. Mas nós sabemos que os custos em saúde vêm aumentando não só pelo crescimento da população, mas pela demanda e o avanço tecnológico e a complexidade dessas doenças, que abre espaço para... O tema, né? Mas antes de começarmos, eu queria, dirigindo a Renata, né? Qual seria a diferença entre um seguro de saúde e um plano de saúde? Excelente pergunta, Newton. Na verdade, o plano de saúde aqui em Angola há muito pouco. E até que as pessoas muitas vezes confundem o benefício saúde, que é autogerido pela empresa, como um plano de saúde, que é aquele benefício que elas recebem e não é propriamente um plano de saúde, tá? Mas eu vou dar o exemplo do Brasil, onde isso tá mais estabelecido há mais tempo e fica mais fácil de perceber essa diferença. Então, o principal é que o seguro-saúde ele fornece mais flexibilidade, mais liberdade. Na maioria das vezes, funciona na modalidade de reembolso. Okay. Então, você procura a clínica, o hospital que escolher, o médico que escolher, apresenta a fatura e tem o reembolso. Existem alguns médicos, alguns hospitais que têm convênio direto com a seguradora, então o segurado pode ir direto com o cartão e ter esse atendimento, esse benefício. Normalmente, lá no Brasil, os seguros pagam um pouquinho melhor que os planos para os médicos. Pelo menos quando eu estava lá, era assim. Os planos, já, em geral, têm uma rede mais restrita. Muitos têm a rede própria até. Sim. Então, eles têm um custo mais acessível, tem essa facilidade de você não ter que desembolsar para depois ter o reembolso, né? Você tem realmente o atendimento direto, mas tem essa questão da limitação na escolha do profissional e do estabelecimento onde vai ser atendido. Tá? Aqui, a grande maioria dos atendimentos na saúde suplementar, da cobertura da saúde suplementar, é mesmo com o seguro-saúde. Em segundo lugar, na saúde suplementar, a autogestão, ou seja, aquelas empresas que custeiam o benefício saúde dos seus funcionários, muitas vezes com a administração de uma TPA, né? TPA é aquela sigla Third Party Administrator, que é uma empresa que vai entender de saúde, né? Uma subcontratada. Certo. Porque muitas vezes é uma mineradora, é uma petrolífera, é uma empresa que não é do ramo da saúde e precisa de alguém para gerir esse benefício. Não sei se eu respondi a questão. Sim, ficou claríssimo. Outra pergunta seria, para as seguradoras, funciona melhor o vínculo com uma instituição privada de saúde ou com o profissional de saúde? Pegando o exemplo do Brasil, né, como planos, limitação de recursos, escolha do utente, de quem... com que ele quer ser atendido, passar em consulta, como funciona cá para nós? Perfeito. Aqui, 98%, muito perto de 100% até, é com instituições a relação, né? A seguradora dificilmente tem relação com o profissional, normalmente é com a instituição. Algumas as facilidades, né, que a instituição já abrange uma série de serviços, então eles já têm as consultas, já têm os exames, eventualmente até os internamentos, os espaços para procedimentos e tudo mais, enquanto que o profissional está restrito muitas vezes à cirurgia ou a alguns exames específicos ou pequenos procedimentos que ele pode fazer no próprio consultório, né, na própria clínica.
É interessante, eu pessoalmente acho mais interessante você trabalhar diretamente com o profissional médico, porque você consegue se manter mais fiel à questão da assistência, não é? Então, do foco no paciente, o que o paciente precisa e o que eu vou solicitar e fornecer. Enquanto que quando você trabalha com uma instituição maior, infelizmente existe muitas vezes o foco no financeiro. Então, um paciente entra numa clínica e aí muitas vezes vai se aproveitar, entre aspas, não é, para demandar, para você fazer uso. Então, vamos supor, né, eu tenho um restaurante. O cliente entra lá e normalmente ele queria só comer uma salada. Sim. Mas aí eu vou oferecer uma entrada, uma carne, uma sobremesa e assim por diante. Porque é o que eu tenho lá e vou capitalizar e está tudo certo. Em saúde, isso é um pouquinho mais delicado, né? Porque não é algo que você está vendendo. Teoricamente, seria uma necessidade que você precisa suprir. Então, muitas vezes, há esse incentivo do consumo desnecessário na saúde. E aí, isso acaba ficando mais caro no fim. É que tem um trajeto longo até chegar no usuário. Mas, no fim das contas, quem paga essa conta é o usuário. Passa pela seguradora, né? Mas o prêmio, no final, quem vai pagar vai ser o usuário ou a empresa. Então, é essa visão que às vezes fica um pouquinho nublada. Então, e a gente poder trabalhar diretamente com o profissional de saúde e mesmo as instituições que são geridas por profissionais de saúde e tem esse foco na qualidade da assistência, é muito, muito melhor de trabalhar e melhor para todo mundo. Vou tentar emendar essa nota introdutória já com uma questão dirigida para a doutora Solange, que é para o nosso público perceber a diferença entre... Há uma confusão no dia a dia entre o médico do trabalho e saúde ocupacional. Gostávamos muito que muitas vezes até são confundidos com os médicos de família. Então gostávamos que elucidasse-nos um pouco mais sobre isso, por favor. Prontos, para dizer, vamos começar pelo seguinte: quem é o médico do trabalho? O médico do trabalho não é nada mais que uma especialidade médica, né? A medicina do trabalho é uma especialidade médica. Então, é um médico, enquanto o Newton dedica-se à oncologia, o Sérgio dedica-se à neurocirurgia, o médico do trabalho dedica-se à saúde do trabalhador e o ambiente em que ele está a trabalhar. E isto, infelizmente, não querendo pegar aqui um bocado na política, mas que é o que nós vamos lutando aqui diariamente, é ainda esta falta de definição do médico do trabalho. É do Ministério do Trabalho, é do MINSA. Então, há aqui um poder do Ministério do Trabalho em achar que os médicos do trabalho pertencem ao Ministério do Trabalho, porque temos que definir aqui, é completamente diferente. Medicina no trabalho, medicina do trabalho. Então, é medicina do trabalho. Então, é uma especialidade médica, então pertence ao órgão tutelar, que é o MINSA. Mas, infelizmente, estamos ali na luta, né, desta definição e acabamos por mesmo a nível de legislação cá no país, de quem está a comandar ainda é a parte do trabalho. Mas vamos lá continuar essa luta. Olhando também para aquilo que é conceitos, quando nós falamos de medicina do trabalho, estamos a falar de um médico que tem o papel de fazer os exames ocupacionais, os exames médicos ocupacionais, de fazer aquilo que é o controle do ambiente de trabalho, e que este médico não trabalha sozinho, trabalha com uma equipa multidisciplinar dentro daquilo que nós vamos depois chamar de saúde ocupacional. Então, qual é a diferença? Por exemplo, nós falamos de medicina do trabalho e saúde ocupacional. Ou dizer, olha, medicina do trabalho e saúde ocupacional. Porque quando nós estamos a falar da medicina do trabalho, estamos a falar especificamente mais dos exames ocupacionais e aquilo que é
a segurança dos riscos em si que esse trabalhador está exposto e como nós monitorizamos a saúde deste trabalhador. Quando estamos a falar desta parte de saúde ocupacional, nós estamos a falar do conjunto, e aí onde entra o médico do trabalho, entra o técnico de HSE, entra o engenheiro de QSA, entra o enfermeiro do trabalho, entra outros profissionais, mas todos com foco naquilo que é a saúde do trabalhador ou o ambiente em que esse trabalhador está. Então, nós temos também aqui a diferenciar isto. Medicina do trabalho é uma coisa, saúde ocupacional é outra coisa, mas que estamos todos ligados. Certo. O médico do trabalho, a medicina do trabalho está dentro da saúde ocupacional. Chamamos e não todos dizer, de e um de todos. Somos todos juntos e misturados. É aqui um triângulo. Tudo vai ser um triângulo. Meu Deus. Mas, e também para dizer que normalmente há uma designação que muito se usa, que é a medicina ocupacional, mas que não é o correto também. Okay. Existe sim a saúde ocupacional, mas quando falamos de medicina, temos que falar de medicina do trabalho e não a medicina ocupacional. Estamos ainda numa luta, mesmo também enquanto colégio, enquanto sociedade, de começarmos a definir essas dominações, né? Então, é por aí. Muito bem. Estamos bem esclarecidos. Como é que uma empresa estrutura preventivamente, né, o plano de saúde dos seus trabalhadores e qual é a relação com as seguradoras? É assim, nós cá em Angola nós temos uma legislação em que diz, isso está até agora, recentemente saiu o decreto 179, todo trabalhador ou toda empresa tem que custear os exames ocupacionais dos seus trabalhadores. Os exames, todo trabalhador que entra para uma empresa tem que, antes de ser admitido ou assinou o seu contrato, tem que passar pelo médico do trabalho para dizer se ele está apto ou não, para ser admitido ou não. Assim como os periódicos, os de demissão, de retorno ao trabalho e tudo mais. Isto, por lei, é obrigatório. Okay? Agora, não existe cá, e aqui também vou deixar aqui essa questão aqui à doutora Renata. Normalmente, por regra, e eu só conheço uma seguradora que faz isto. E, por sinal, aqui é onde a doutora Renata trabalha. E que até que é bom, acho que é bom. É a única seguradora que eu conheço que faz, que cobre também o seguro para a medicina do trabalho. Porque nenhuma seguradora cobre. Ou legalmente nenhuma seguradora cobre serviços de medicina do trabalho. Não sei se é por o facto de serem também os gestores de serviços para algumas empresas, então acabam por cobrir, né, somente para as empresas que têm em carteira, ou se é mesmo no geral para quem quer. Porque, por norma, por lei, a medicina do trabalho não é pelo seguro, mas é a empresa que tem mesmo que pagar pelos exames dos trabalhadores. E é completamente diferente de uma apólice da obrigatoriedade do seguro de acidentes de trabalho. Então, nós cá não temos, a nível legal, plano ou um seguro específico para a medicina do trabalho. Não temos. Agora, em relação, quando me fala em plano de preventivo, se tu tens uma empresa e precisas de fazer os exames ocupacionais dos teus trabalhadores, vens para mim, que sou uma instituição que presta serviços, eu vou fazer um plano contigo que é o seguinte, vamos definir a quantidade de trabalhadores que tu tens, vamos criar aqui um programa. Normalmente, nós às vezes chamamos aquilo que é o PSMSO, que o Brasil usa muito, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que está ali, que vamos organizar ou vamos criar um plano de dizer, olha, os teus 300 trabalhadores, vamos definir aqui os exames, se já são exames periódicos ou não, e nós vamos fazer esse controle de quem são os que precisam de fazer exame, por exemplo, de mudança de função, porque nós aqui não temos essa cultura ainda de fazer exames de mudança de função, mas o Newton é cirurgião, tem exposição de frente se for um cirurgião, mas que não está a exercer a parte prática de bloco. Yeah. Então, se o Newton tem um atestado médico a dizer que está apto para
trabalhar como cirurgião e eu sei que vou fazer, dentro deste plano também tenho o controle com os técnicos de higiene e segurança, para ir fazer aquilo que é a avaliação dos riscos ocupacionais no ambiente em que o Newton está. Nesse caso, por exemplo, no bloco. Mas se o Newton depois daqui mais uns meses já não vai operar, por algum motivo, ou porque já entrou na reforma clínica ou prática, não é bem reforma já de idade, mas vai ficar um administrativo. Sim, muda, vira gestor. Os teus riscos mudam. Sim. Existe também o exame que o médico depois com o técnico tem que ir avaliar esta nova função que tu vais ter e fazer aquilo que é um exame médico ocupacional de mudança de risco, porque mudaste de risco. Sim. E tem que estar ali sempre a pôr naquele plano, naquele controle, nesse programa. Coisa que nós aqui não temos essa cultura de fazer isso. E era isso que eu queria aproveitar. Mudamos de função, o Sérgio deixa de ser um mero cirurgião e passa a ser o chefe de um departamento ou um diretor. Tem que fazer Tem que fazer um novo exame, porque está a mudar de função. Ok. Então, Mas, nós aqui não temos essa cultura ainda, infelizmente. Então, só para clarificação, quer dizer que a nossa lei acautela isso, que todas as instituições que tenham funcionários, ou seja, pequenas, médias, micro, grandes empresas, todos têm de acautelar essa questão do risco para os seus funcionários. Sim. O Pode decreto ser com 179 seguro ou não faz distinção se é pequena, média ou grande empresas. Não faz distinção. É trabalhadores, estão a exercer a sua função, tu tens um contrato com eles e a lei diz que quando assinas um contrato para eu ir trabalhar contigo, eu tenho que ser submetido a um exame médico de admissão. Okay. Então, a partir desse momento, tu és obrigado a custear este exame médico. Exatamente. Enquanto empregador. Então, que a maior parte das empresas que nós vemos no nosso meio são as médias e grandes, como muitas não são da área da saúde, elas acabam por comprar serviços. Então, essa compra de serviços é feita por unidades já especializadas, que nós não vamos citar os nomes porque eles não pagaram publicidade, ou pela contratação de seguros de saúde que tenham esse serviço disponível, não é? Normalmente as clínicas, nesse caso, são as clínicas que prestam, as instituições, né, que prestam serviços para a medicina do trabalho, têm de ser clínicas que têm que estar certificadas pela IGT, que é pela Inspeção Geral do Trabalho. Okay. Se não está certificada, não está com competência. Não é válido. Sim. Pois. Porque qual é o grande tema? As empresas pagam por esses seguros, vão fazer os exames de saúde ocupacional. Mas a parte preventiva da saúde ocupacional, será que há investimento? Qual é a sua visão na prática? Primeira pergunta bicuda. Tinha que vir de algum lugar, doutora. E começamos. Olá, bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Vamos lá. Pronto, inicialmente falaste muito bem daquilo que são custos na saúde. Isso é um tema que mesmo entre nós médicos do trabalho, pessoal assim de HSE, estamos sempre a debater porque é assim contraditório. Eu digo sempre, na saúde nunca podemos olhar esse custo como custo, mas um custo como investimento. Subscrevo. Não quer dizer que não vai surgir um custo, porque entre as receitas e ter receita é um custo, mas é um custo que não é um custo como tal, é um investimento que vale a pena. O pai da medicina do trabalho, que é o Bernardino Ramazzini, criou aquela frase que diz: melhor prevenir do que remediar. Então, é um investimento que vale a pena e que, infelizmente, é mesmo a nossa guerra aqui, no dia a dia. As empresas não querem fazer este investimento, não querem ter esse custo, né, para aquilo que é a segurança do ambiente de trabalho ou aquilo que é a prevenção. Nós só vamos atrás, infelizmente, isto é cultural cá no nosso país. Brasil hoje já está num outro nível, Portugal também, mas também ainda tem esta luta. Também, isso é geral, sim, esse desafio é geral, os desafios são globais. é mundial, sim. Mas nós ainda temos muito, porque nós, até mesmo a medicina do trabalho, os exames nós só estamos a fazer porque é obrigatório por lei. Pois. Se não fosse obrigatório por lei, acredito que ninguém ia fazer.
Então, tanto que é triste, nós muitas das vezes, eu em particular, recebo muitas das vezes, não, mas doutora, não precisa fazer exames, o trabalhador não precisa aparecer à sua consulta. Eu só preciso do certificado porque a GT vai lá bater a porta e eu preciso desse atestado. Então, quero pagar só pelo atestado, mesmo que eu não vou ver o trabalhador. Infelizmente, nós ainda temos essa luta. Então, se para os exames médicos que são obrigatórios e que até é um custo ainda menos reduzido, ele nem tem cultura de pagar, quanto mais a parte preventiva. Nós em tempos tivemos um cliente, aí há uns 2 anos atrás, em que nós, sempre que fazemos a atividade dos exames, enviamos um relatório a dizer, olha, Sérgio, Nilton, a vossa empresa, os vossos 300 trabalhadores, X fizeram os exames e X são hipertensos, X são diabéticos e precisamos de fazer as ações, sugerimos fazer as ações tal, para que nós podermos reduzir esse número. E nós tivemos uma empresa em que nós apresentamos em que tinham, acho que 200 e tal trabalhadores e 173 tinham obesidade de grau 1, 2 e 3. Nossa. E nós começamos e sugerimos, olha, a necessidade de se olhar para isto. Então, tem que se fazer campanhas de sensibilização, vamos pegar aqui, você até tem refeitório a nível IE, setor petrolífero, ver um nutricionista para ver o que é que está ali a coisa. Ninguém quer investir nisso. Ninguém quer. A cultura do imediatismo, né? Então, eu me preocupo com a conta que eu tenho que pagar agora. Mas pensar nas despesas que eu vou ter com absenteísmo, com o próprio trabalhador doente e as despesas com a saúde dele, né? É um olhar um pouquinho para frente que muitas vezes as empresas maiores acho que já começam a ter, né, Solange? Sim. Mas realmente ainda tem muito que... Sim. Não vamos estar também aqui a pintar o quadro, a dizer que tudo está ruim. Sim. Não. Nós hoje já temos mais médicos do trabalho, hoje já temos mais instituições a fazer a parte da medicina do trabalho, hoje nós já temos mais técnicos de HSE, hoje já tem mais empresas a investir em ter técnicos de HSE nas empresas, então hoje já se vai também fazendo. Claro que isso vamos engatinhar, depois vamos andar, sim. Mas ainda tem muito para se fazer e são coisas simples, extremamente simples. Em tempos, uma empresa, por acaso, que dissemos, olha, achamos aqui estranho e até tem 2 cozinheiros e outros trabalhadores e temos aqui 5 testes de fezes que estão positivos e que necessitam de fazer aqui uma desparasitação e tudo mais. Essa empresa, por acaso, é uma empresa que olhou bem e sempre que nós propomos alguma ação, fazem. E decidiu investir em fazer, não, vamos fazer campanha, vamos desparasitar. Nem queriam só ser o grupo que está ali, fez todo mundo. E pediu-nos até o suporte, olha, não, vamos então investiram até em ter uma empresa, contratar uma empresa para terciarizar a gestão do refeitório. Passado aí uns 7 meses, já nos pediram para voltar a fazer uma reavaliação, está tudo bem. Há empresas, isso para dizer o quê? Que há umas que olham para isto, para esse investimento, fazem, não vamos dizer que não. Mas ainda é triste vermos que, infelizmente, muitas mesmo não olham. Pegando no exemplo dessa empresa, qual seria a frequência com que uma empresa deve fazer essa avaliação aos seus funcionários? Depende do grupo de risco, por exemplo. Eu tenho 50 funcionários obesos. Automaticamente eles têm um risco de desenvolver determinadas doenças. Então, como é que é feita essa avaliação? É anual, é semestral? Como é que é? Normalmente, também por lei, a periodicidade sempre depende do quê? Daquilo que são a exposição de riscos ocupacionais, o fator idade, os antecedentes que um trabalhador já pode também ter, e isso depois é uma decisão do médico do trabalho. Se eu achar que, por exemplo, que o Nilton é diabético, já tem uma certa idade, e eu até sei que nós temos aquela coisa que nós chamamos, infelizmente, cultural cá em Angola, do incumprimento terapêutico. Então, eu não vou dizer que só vou ver o Nilton a cada 1 ano, a cada 2 anos. Eu posso dizer que Nilton vou te ver a cada 6 meses, ou mesmo a cada 3 meses.
E essa periodicidade, para além de depender dos riscos ocupacionais, dos teus antecedentes, do fator idade, quem define é o médico, naquilo que é o programa de monitorização que ele vai tendo desse trabalhador. Ok. Yeah. Ok. Pois, já emendando nesse tópico, vou remeter para a Renata. Por quê? Porque nós vemos que na esfera laboral, ou seja, pessoas jurídicas, como nós chamamos, têm reservas relacionadas a temas de saúde ocupacional, tanto que teve de virar lei, e é lei, então a lei acaba por ser cumprida sob pena de terem punições. Mas nós vemos os mesmos desafios quando falamos de pessoas físicas, ou seja, no foro individual, porque a saúde, sendo algo constitucionalmente garantido, a acessibilidade é um desafio. Temos realmente investimentos a serem feitos, mais unidades, mais médicos formados, mas a população cresce numa velocidade que supera isso. Então, abre-se esse espaço para os seguros de forma pessoal. Eu gostava de ouvir a visão da Renata de como é que é esse desafio de nós termos os planos de saúde cá, não só no fórum empresa, que já vemos que a vossa entidade fornece esse serviço e vamos querer ouvir essa história, mas também no ponto de vista individual. Aqui no nosso meio é habitual as pessoas tratarem o seguro de saúde? Não. É uma pergunta retórica, mas eu tenho de fazer por causa do nosso público. Menos de 1%. Realmente, praticamente não existe o seguro para a pessoa física aqui. Okay. A maioria, na verdade, a abrangência da saúde suplementar aqui ainda é muito pequena. Sim. E este pequeno ainda está concentrado 99% no benefício que a empresa dá. Empresas, então, o individual ainda é bem restrito. E é uma necessidade, porque, ok, né, a gente sabe que fornecer a saúde seria um dever do Estado, mas é um grande desafio, sim, mesmo para economias mais maduras, sim. Né, que tem um sistema de saúde, sistema nacional de saúde robusto. Nos últimos anos tem enfrentado desafios, e isso acontece por uma série de motivos. Um deles é que a velocidade do desenvolvimento da medicina e os custos da medicina aumentam numa curva que o rendimento das nações não alcança, não acompanha. Então, gerir recurso em saúde é um benefício, é um desafio mundial, né? Não é só aqui. Num país em reconstrução, em desenvolvimento, pode-se dizer que é praticamente impossível para o Estado fornecer a saúde ideal para toda a população. Então, realmente fica essa lacuna, e é um espaço para as seguradoras, é um espaço para a saúde suplementar se desenvolver. Né? Mas é importante ter também essa visão do desenvolvimento com um desenvolvimento sustentável. Então, mudar um pouco esse raciocínio. Né? Então, as pessoas, né, as pouquíssimas pessoas que têm um seguro, um plano de saúde, muitas vezes tem aquela visão de paguei, quero ter o retorno do dinheiro que eu investi. Então, sei lá, eu paguei 100, eu quero gastar pelo menos 100, independente de eu precisar ou não. E isso aí torna insustentável, né? Porque o princípio inicial do seguro-saúde é o princípio do mutualismo. Né? Então, vamos dizer, existe ali um grupo de pessoas, então todas contribuem um pouco para si. E quando alguma precisar, a gente tem ali um fundo que a gente vai utilizar. Sim. Se todas querem utilizar aquele tanto que contribuíram, não faz sentido ter o fundo. Mas é um conceito um pouquinho difícil de se passar, né? Essa questão do individualismo ainda é muito inerente. Tem todos os direitos e poucos deveres. Então, o ser humano, claro, tem coisas maravilhosas, mas ainda tem ali algumas questões a desenvolver. Então, realmente é um desafio, mas é uma necessidade também a gente desenvolver esse setor, o setor da saúde suplementar. E aí, isso você ter
essa gestão da saúde, né? Ou seja, o controle, você ter aquele conceito mais antigo, entre aspas, né? Mas mais tradicional do médico de família, que vai conhecer o seu paciente e vai saber realmente o que aquela pessoa precisa e não, vou fazer uma ressonância porque a minha amiga fez. E eu acho que pode ser que eu tenha alguma coisa, então eu vou fazer. Né? Para a gente usar mesmo a medicina, a ciência, para poder ter o cuidado e poder garantir o cuidado que as pessoas realmente necessitam. Boa. Pegando o gancho da pergunta do Sérgio, para quem o custo do investimento no seguro é maior para a seguradora ou para a empresa? Isso depende, é a questão do risco, não é? Então, a empresa paga pelo risco, né? Ou seja, a seguradora compra, vamos dizer, o risco. Então, pode ser... a gente entender o seguro do carro, acho que é até um pouquinho mais fácil, não é? Eu pago o seguro para se acontecer alguma coisa com o meu carro, ok, a seguradora vai pagar e eu tenho certeza que eu vou ter o meu carro inteirinho. E para a saúde deveria ser o mesmo princípio. As seguradoras não são entidades filantrópicas, né? Então o princípio não é esse. Mas o ganho da empresa contratando um seguro se isentar do risco, né? Então, acho que esse é o primeiro. Ter a tranquilidade de que os funcionários vão ter uma boa saúde, uma boa assistência e a empresa não tem que se preocupar com isso. Então, tem essa... Alguém cuida disso. Exato. Alguém cuida disso. Exato. É por aí. Pode ser, há casos em que sai mais caro para a seguradora e há casos em que não. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio e é essa que é a moral do trabalho, né? Do funcionamento. Porque a máxima tanto quando falamos do seguro de saúde para pessoas físicas ou mesmo para a gestão de risco, para as pessoas jurídicas ou empresas, nós garantimos que na eventualidade de as coisas tem alguém que vai resolver. Mas vemos que habitualmente as pessoas, algumas alegam que é limitação financeira, mas nós vemos que hoje em dia há uma diversidade de entidades que oferecem estes serviços e com custos muito variáveis, que acaba por ser mesmo uma questão cultural, as pessoas não gostarem de estar asseguradas, porque não querem ir para o público, porque reclamam que o público tem sempre temas e vemos imensas reclamações, além das coisas boas, estamos a falar só das reclamações que são apresentadas, mas muito desses tópicos podiam ser driblados com um seguro de saúde que oferecesse uma cobertura decente. É do vosso entendimento, sendo que trabalham na esfera mais global, individual e de empresas, e a doutora Solange na medicina do trabalho, que há necessidade de maior divulgação para que se retire esse tabu / temor do custo, porque o Angola vive sempre, é tudo muito caro, está muito caro, eu não consigo pagar. Eu acho que falta alguma informação. Qual é a vossa visão sobre o tema? É assim, em relação, vou tentar mais assim no âmbito do seguro de acidente de trabalho, que pronto, acaba por ser um bocado mais a experiência que vou tendo na prática em relação às seguradoras. Para um empregador, ele nem vai pensar 500 vezes em não querer pagar o seguro para os acidentes de trabalho. Embora também é um seguro que é obrigatório, mas ele nem vai pensar, porque para um gestor que olha para números, se tu lhe disseres assim, olha, tem um trabalhador, vai estar aqui, tens aqui 10 acidentes e os 10 são por picada de agulha com material biológico. Há um protocolo a seguir, que são retestagens de X em X semanas, quer dizer, é um processo que ainda tu monitorizares um acidente de trabalho com material biológico, ainda te leva aí quase uns 6 meses ou 7 meses, até cumprir o protocolo e todas aquelas testagens.
custo de cada teste que tu vais fazer, que Pagares não é de um bolso. que vais pagar de bolso. Da assistência, se calhar a nível de consultas de psicologia, para tentar também ali acalmar o trabalhador, porque viveu e está em pânico durante aqueles meses, vai ficar sempre em pânico, o que é que pode acontecer comigo, o que é que não. Tudo isso é um custo que se saísse do teu bolso, ia sair de forma diferente do que quando sair com a seguradora, que estás a dormir e quem está-se a estressar com isto, com todo Garantir o os respeito, exames, os segmentos. é a seguradora. Só vou mandar. Então, alguns gestores já fazem essas contas. Então, ele prefere investir em pagar mesmo este seguro e vai mesmo na seguradora mais séria, mais coisa, porque ele sabe, bom, se me acontecer aqui, depois nós temos um problema que eu acho que é um desafio também para as seguradoras aqui no que diz acidentes de trabalho, que são os acidentes de trajeto. Não conseguimos controlar esses. Sim. Porque normalmente eu digo sempre, às vezes eu dou formação de indução lá no serviço, os trabalhadores que entram, de indução de segurança, e digo sempre, olha, os acidentes de trabalho, quais são as causas? Só são 3. Comportamento inseguro, ambiente, condições inseguras, ou os dois juntos. Ok. Ou o ambiente não está seguro, não foi avaliado por um engenheiro ou por um técnico de HSE, pelo médico de trabalho, então tem ali qualquer coisa que... Porque eu digo que a maior paixão e o desafio da medicina de trabalho, a parte mais bonita, é o médico de trabalho ou o engenheiro, o técnico de HSE prever o que pode vir a acontecer ou o que vai acontecer. Então, não ficamos à espera que a doença ou o acidente vai... Nós antecipamos. Então, as causas dos acidentes é isso. É o ambiente que não está seguro, é o comportamento inseguro, porque fazemos as coisas no improviso, aquilo que não podemos e queremos fazer tudo muito rápido, tudo improvisado. Então, ou as duas coisas. Mas o acidente de trajeto, infelizmente, não depende de nós. Sim. Depois nós temos uma população que depende dos mototáxis e tudo mais, os transportes públicos e não só. Então, esses é que eu acho que a nível da apólice de acidentes de trabalho é os de maior gasto. Os de trajeto são terríveis. Mas os outros, todo gestor que é gestor ou que for bom gestor vai mesmo avaliar e dizer, não, isto aqui é mesmo para investir. Então, não há essa dificuldade, pelo menos na realidade com que eu lido. É, totalmente de acordo, né? O que dá para prevenir. Ainda assim, o que você falou, né? O bom gestor, quem tem essa visão, ainda tem quem não tenha e quem vai economizar mesmo na ergonomia, que depois sai mais caro. Eu digo sempre, às vezes, assim, o meu padrão, se quero às vezes ir lá lhe convencer, porque para tu teres uma cultura de segurança nas empresas, o maior desafio é mudar a mente dos líderes, dos gestores de top. Isto aí, porque às vezes até não adianta tu sensibilizar os colegas, os trabalhadores e vão estar conscientes, não, isso aqui eu não posso. Mas é lá o top. Isto é o maior desafio. Então, às vezes eu digo sempre aos colegas que trabalham em outras instituições, e às vezes dizem, como é que tu consegues implementar isto ou aquilo, ou como é que conseguiste implementar? E, o gestor gosta de números. E a medicina do trabalho ou a saúde ocupacional não se faz sem números, sem estatística. Queres ir propor algo? Tens que ir propor, mas com números. Claro. E dizer, olha, se tu fizeres isto, vais diminuir isto. Ou então até vais já estar a fazer algumas campanhas de sensibilização que vai ter resultado e tu vais apresentar números. Então é assim que tem que se convencer. Não adianta só ir lá convencer só de boca. Tem que ir lá convencer números. E aí onde está também a importância e a paixão da medicina do trabalho, que o médico de trabalho, eu digo, que eu acho que é a especialidade, que o médico é um polivalente, ou é obrigado a ser polivalente. Tem que entender de lei, porque trabalho, tem que entender sociologia, a parte social, saúde pública, tem que saúde entender de todas as outras especialidades. Acaba por ser uma medicina interna também ali, fingida, né, de medicina interna como tal, porque tu vais ver trabalhadores também com determinadas doenças, dermatológicas, tudo. Então tens que... Eu digo que é um polivalente, tem que saber tudo, até de gestão, de estatística, de tudo. Então, infelizmente, não há essa valorização, mas é isso. As duas áreas, nós conseguimos ver, e volto a bater no mesmo tópico, é o tema da prevenção. A prevenção acaba por ser algo quase invisível, porque ficamos num ciclo e entendemos, porque é assim que os pacientes se apresentam, onde o paciente adoece, nós tratamos, pagamos e esperamos o próximo ciclo. Vemos ações de prevenção, não podemos ser também mauzinhos.
Mas vemos sim, Outubro Rosa, Novembro Azul, Março Lilás. Março Lilás, depois roda Setembro um Amarelo. ano, temos que esperar mais um pouquinho até as ações de prevenção. No ponto de vista da medicina do trabalho, que é a parte empresarial, e no ponto de vista individual, a visão da Renata, como é que nós podemos melhorar essa questão da prevenção? Vocês entendem que já é feito o suficiente ou há espaço para investimento? Nunca estamos a fazer o suficiente. Lógico, mas precisamos para que as pessoas percebam mesmo. Infelizmente ainda temos muito para fazer e realmente, pronto, eu gosto sempre às vezes de falar daquilo que é a minha prática diária, aquilo que é a realidade para mim. E nós, normalmente, tento incutir a cultura de segurança lá na minha instituição, não de forma de que vamos falar só de saúde mental só quando é janeiro branco, quando é setembro amarelo, não. Vamos falar nos 365 dias, porque isso é mesmo... Tanto que hoje estamos, a OIT cada ano lança um tema e a deste ano é focado na saúde mental, os riscos psicossociais. Está a ser mesmo global. Então não tem como nós esperarmos só janeiro branco, só setembro amarelo. Há essa necessidade de se falar o tempo todo. E hoje já vamos tendo empresas, muitas empresas, até pequenas e médias empresas, a olharem naquilo que são palestras durante o ano, não esperam só setembro. Hoje, às vezes, digo que nunca foi tão valorizado os psicólogos como está a ser agora. Sim. Então, estamos a caminhar para melhorar. Claro que ainda tem muito para se fazer. Muito, muito, porque às vezes há empresas que nos solicitam, queremos falar sobre malária. Ok, não que não é importante, mas por que vais pegar nisso? Tens outras coisas muito mais... Dor lombar, que é um problema super prevalente para as seguradoras, para a medicina do trabalho. E raramente tu vês palestras a falar disso. E quando vais propor que queres ir fazer campanhas sobre ergonomia, ninguém quer olhar para isso. Infelizmente. Então, acaba por não existir tanta prevenção assim, mas... E, no entanto, temos muitas situações de trabalhadores a acusar que têm hérnias discal porque o culpado é o trabalho. Pois. É um problema super prevalente. Então, essa prevenção precisa de ser vista. É um desafio. Pegando esse exemplo de hérnia discal por causa do trabalho, vamos falar um pouquinho da avaliação de risco e de doenças crónicas, risco ocupacional, doenças crónicas e cobertura de seguros. Fica mais caro. Fica mais caro. Depende. Como oncologista, eu frequentemente tenho pacientes que solicitam relatórios tentando associar o risco a necessidade de algum cuidado extra e às vezes reclamando de cobertura de seguro. Sim. Mas até onde eu tenho conhecimento, diferente do Brasil, onde nós já temos vários trabalhos que falam sobre risco ocupacional, tabagismo, comportamento, como a Solange explicou. Aqui em Angola, nós temos pouca coisa descrita. Claro que nós temos evidência, mas correlação não é causa. Sim. E é muito difícil, às vezes, justificar. Não, o senhor trabalha na empresa X de transporte e por causa disso tem esse câncer. Não faz muito sentido. Como é que vocês lidam com isso diariamente? E se lidam como? Em termos como seguradora, em termos de cobertura de doenças crónicas e como medicina de trabalho, avaliação de risco. Então, Renata, quer começar? Falando das doenças crônicas, né? Realmente é algo que a gente tem que olhar. E aí, falando da prevenção também, que é uma das minhas principais paixões na medicina, a gente tem que olhar para isso. Então, a seguradora onde eu trabalho não exclui doença crônica. Okay. A gente procura identificar. Porque a gente sabe que se você... aqui há muita gente que é hipertenso e não sabe que é. Muitas vezes vai descobrir que é hipertenso quando teve um AVC hemorrágico
é uma situação dramática. E é isso que, na verdade, sai caro. Não é tratar a hipertensão, não é tratar o diabetes. Então, o que a gente procura como... Exatamente. Então, o que a gente procura como diferencial é identificar e tratar, né? Fazer essa prevenção secundária, ou seja, eu vou manter esse hipertenso compensado, eu vou manter esse diabético compensado e eu vou ter um programa de prevenção real, robusto, que é alguma coisa persistente, consistente, que eu tenha uma forma de incentivar o paciente a aderir ao tratamento, que vocês sabem bem que é um desafio enorme. Sim. Eu tenho essa visão multidisciplinar, né? A Solange falou da importância do profissional de psicologia, e a gente tem a questão da nutrição, da educação física, enfim, para eu falar em prevenção de doença crônica, eu tenho que abrir a minha visão. Você falando em seguradora, né? Normalmente a gente pensando no custo imediato, até porque os contratos normalmente são anuais, então para que eu vou investir na prevenção se ano que vem pode ser que essa empresa não esteja mais comigo? Pois. E aí? Mas eu tenho que a nossa ideia é fazer, promover saúde com qualidade, né? E para fazer com que o cliente, que a empresa queira ficar conosco, porque nós realmente nos preocupamos com o cuidado da saúde. Então, a gente olha sim para a doença crônica, a gente olha para a prevenção, existe um programa de assistência bem específico, bem embasado, olhando para esse ponto. Então, a prevenção é fundamental. Se você for ver o custo imediato, claro que é mais caro. Eu vou chamar toda uma população, muitas vezes nem iriam ao médico, não teriam custo nenhum, e eu vou chamar e vou ter o custo de uma consulta, vou ter custo de talvez um ou outro exame, e de imediato esse custo é maior. Mas se eu for ver no médio prazo, eu vou estar economizando e eu vou estar gerando uma população mais saudável. E acho que é esse que é o grande objetivo, né? A gente vai lá e estuda tanto para ser médico, que é justamente para fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis. Então, a gente não pode desistir disso. Sim. Eu vou deixar aqui um desafio ao Sérgio. O Newton tocou num ponto extremamente importante e que eu até vou chamar de grave, que nós temos, um déficit mesmo gravíssimo, que nós não temos mesmo evidências como tal, assim, a nível de doenças, principalmente ligadas ao trabalho, infelizmente. Mas daí de termos esse desafio, esta preocupação que nós, quando constituímos a sociedade, foi para olhar para esta parte, para esta coisa. E estamos, por acaso, agora, foi um desafio que eu meti em 2026 e comecei há 2 semanas atrás a trabalhar agora para a parte científica, de começarmos a ter evidências, porque hoje eu fui criando uma base de dados, e hoje eu já tenho uma base de dados de já quase 5 anos, que desde o momento que decidi estar a colher e criar uma base de dados. Então, hoje, decidi parar, 2026, vou ter que transformar isso aqui em evidência. E um desafio que eu vou deixar aqui, o Sérgio vai para também olharmos para essa questão mesmo da hérnia discal. Por quê? Porque nós temos muitas situações e pedidos de avaliação ou de fazer nexo causal por causa de hérnias, para saber mesmo. Não é? Tem a ver com a jornada dele, não tem muitos... Porque tu tens... Pronto, é um processo também degenerativo, né? E às vezes as pessoas pensam que não, é só por causa do trabalho, mas aí está. Fazer um nexo ou um médico fazer uma avaliação para fazer nexo não é da noite para o dia. Sim. É uma série de... É um processo ainda... Principalmente pode levar até meses. Se tu não tens exames de base, meios, da admissão, tu não consegues comparar a progressão dele nem para a importância do médico. Estou com 2 casos assim. Acompanhar essa progressão. E a periodicidade do exame. Sim, e a periodicidade. Tem, aí nós conseguimos pelo menos dizer que existe forte probabilidade daquilo estar relacionado. Se ele for um trabalhador de estiva, se ele tem uma carga muito grande, então, só assim. Então, nós temos desafios realmente para esta área e que essa necessidade mesmo já ser gritante, porque eu fico extremamente triste. Eu
eu invisto muito em mim, em ir a congressos a nível internacional. E quando vou a congressos, eu vejo congressos apresentarem estatísticas, apresentarem estudos, evidências, tudo. E sempre que olham para mim e perguntar, e Angola, como é que é? Como é que vocês... E nós não temos... Não vou dizer porque estou aqui a exagerar, não temos mesmo quase nada. Só para ser simpática, não temos quase nada. Temos de começar a produzir Então, mais. há essa necessidade de começarmos a produzir. Então, nós, enquanto sociedade, queremos agarrar essa parte. Temos estado a reunir com médicos de trabalho, porque hoje já somos 100 e pouco, já estamos a crescer. Infelizmente, ainda é um crescimento muito... que virou moda. Todos querem fazer medicina de trabalho porque é moda e porque é a especialidade que agora virou uma especialidade comercial. Então estão a olhar mais em colocar em prática porque acham que dá dinheiro. Mas não dá dinheiro, doutora Renata. Então... Foco no pecúnio. Mas precisamos de forma muito séria olhar para isso e temos, por exemplo, a nível do offshore, nós temos uma problemática geral que é gritante a nível das empresas, que é a maior causa neste momento de desembarque, pré-desembarque offshore. E os desembarques têm custos altíssimos quando não são, resgate, quando não são resgate programados, e são os resgates são operações extremamente caras. Nenhuma empresa a nível do setor petrolífero quer ter. E tu tens empresas hoje que num mês podem ter quase 30 resgates, e por causa de quê? Hipertensão descompensada. Então, mas eu sou longe para dizer, isto aqui agora é isso, é uma evidência, isso aqui está a acontecer. Não temos nada. Mas é o nosso dia a dia, é os desembarques, os resgates com hipertensão descompensada. Então, temos que olhar mesmo para isso. Então, deixa também aqui o desafio, Sérgio, temos que olhar... Vamos produzir alguma coisa. Temos que produzir... e, infelizmente, e tenho 2 casos que com um deles eu digo, esta que eu vou ter que declarar que é uma doença profissional, por quê? Porque ele tem tudo de uma doença profissional, embora está a ser tratado como uma TB, mas não se olhou para todos os riscos que ele tem. Operador de moagem, há não sei quantos anos, mas que tu não tens nada de quando ele entrou, nem um raio-x, não tens exames, nem os periódicos, só tens um relatório a dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E é aí onde entra a relação do médico do trabalho com uma seguradora que pode rapidamente defender-se pela ausência dessa documentação, e um RH institucional que fica envolvido em problemas. Ou uma seguradora que vai custear esta doença. E aí aumenta o prémio. Porque não houve... Por exemplo, se eu não tiver, pelo menos em particular, esses 2 casos que eu tenho, um deles completamente vai sobrar para a seguradora, mas por falta mesmo de nexo como tal, de evidências, mas que atualmente o que tem, e pelo historial que é de não ter, mas tem relatório a dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, entrou bem, e que esteve bem durante 8 anos, então eu tenho que declarar mesmo não. Se ele entrou bem, então ele está mal agora. A evidência que você tem é de que ele estava bem, que ele estava bem. Pois. Quando até poderia não ser. Ou até poderia ser algo que só agravou-se, né? Mas como provar? Uma particularidade, né? Acho que da medicina do pelo menos trabalho. Não vai sobrar para vocês, não é para vocês. Às vezes sobra, mas tudo bem. Não, estou a dizer, este caso em particular não vai ser para vocês. Uma perguntinha dirigida agora à doutora Renata. Como a doutora Solange disse agora há pouco, a sua entidade, para quem elabora, é das poucas que oferece essa cobertura para pessoas jurídicas. De onde é que vem essa ideia de cobrir essa zona cinzenta? Porque nós sabemos que em negócios, quando várias entidades não põem a mão em determinada zona, é porque é uma zona de alto risco ou de produtividade ou retorno baixo. Então gostávamos de ouvi-la também. Excelente. A empresa onde eu trabalho é hoje um grupo de 3 empresas, né? Então, nós temos a seguradora, a gestora, que foi a empresa principal, e a rede de clínicas, né? Então, a gente começou enquanto gestora. A gente fazia gestão, né? Fazia o papel de TPA,
de outras seguradoras, cuidava da autogestão de algumas empresas, mas sempre com a vontade de atingir, de fornecer para os nossos clientes todas as soluções em saúde. Então, por isso até que houve essa expansão, né, de criar primeiro a seguradora, depois a rede própria de clínicas, justamente para a gente poder ter essa solução 360 graus, né? Ou seja, tudo que está relacionado à saúde a gente pode resolver, não é? Porque e até para a empresa é um tanto delicado, porque fica aquele jogo de empurra, né? Não, isso é do seguro saúde, não, isso é do seguro de acidente de trabalho, não, é da medicina ocupacional. E aí fica rodando, e aí o pobre do paciente fica lá, e aí sem a solução, o empregador também fica lá com o funcionário afastado, e ele paga para 3 empresas diferentes e nenhuma quer solucionar. Então, a gente poder abraçar toda a questão da solução em saúde é interessante. Ou seja, realmente há setores que não são tão rentáveis, né? É uma coisa que a gente faz para poder ter esse apoio completo, para poder ter essa atenção completa. Ok. Solange, burnout. Desafio do novo século. Mas não é o desafio do novo século. Não dá para não falar de burnout. Não. Como é que se avalia risco? Qual é a recomendação para as empresas? Burnout, como? Burnout. É assim, só espero que depois, quando tiverem a assistir o vídeo, não começam depois ali a vos tirar um monte de pedras e mensagens de que aquela vossa convidada... É correto, tudo bem. Mas é assim, não, mas digo isso na desportiva e na boa, que é o seguinte, ele existe e que tem que ser olhado de forma mesmo muito séria. Mas temos aqui uma questão, um problema. Nós temos estado a identificar de forma errada o burnout. Então é daí que eu digo... Todo mundo no mesmo saco. Então é daí que eu digo que às vezes eu tenho esses conflitos com colegas psicólogos que têm estado a diagnosticar de forma... Quando eu digo de forma errada, para tu identificares determinadas doenças profissionais, existem procedimentos. Sim. E temos mesmo que seguir. Nós não vamos, mesmo até em nossas casas, nós temos as nossas regras. Sim. Não é que cada um chega e faz da sua maneira ou da sua forma. Então, para nós definirmos, não, isto é uma doença profissional, existem regras, existe aquilo que é fazer levantamento de risco, aquilo que é fazer avaliação de risco. E não se faz de forma isolada, é de forma multidisciplinar. Nós, por exemplo, em particular, eu quando atendo nas consultas, desenvolvemos um questionário para a saúde mental, onde avaliamos o estresse laboral e a saúde mental no seu todo. E quando nós identificamos, e essa avaliação, quando nós criamos e implementamos, a Medicina do Trabalho trabalha muito com programas. São programas que nós desenvolvemos. Tens programas só para a hipertensão, só para diabetes, para a obesidade, então também tens para a saúde mental. E dentro daquilo que é a saúde mental para nós, enquanto programa, quando eu identifico um trabalhador que está com os níveis que nós vamos na classificação considerar que precisa de atenção, nós automaticamente encaminhamos para a parte da psicologia. O psicólogo vai também fazer a sua avaliação e os seus procedimentos e depois também se achar que não, aqui estou em presença de algo que eu preciso também agora chamar o outro profissional que é o psiquiatra. Depois vai também entrar esses 3, o psiquiatra, o psicólogo, o médico do trabalho, o técnico de higiene e segurança, para ir avaliar o local de trabalho, o ambiente de trabalho, a jornada laboral. Porque e são esses profissionais de forma multidisciplinar que vamos depois no final definir, não, já tem a avaliação do posto de trabalho, dos riscos, existem os riscos psicossociais lá no ambiente do trabalho, ok, existe aqui o fator mesmo mental, existe, é um burnout.
Mas após fazermos todo isso, a mim custa-me acreditar muito em colegas que eu recebo isso quase todas as semanas ou de 15 em 15 dias, relatórios ou baixas médicas ou consultas de retorno ao trabalho com trabalhadores que foram diagnosticados pelo psicólogo porque têm burnout. Ok, mas onde é que está a avaliação de riscos psicossociais o relatório desse trabalhador? Não tem. Onde é que está a avaliação do psicólogo, mas por etapas? Só tem uma consulta. Como é que esse psicólogo nem conhece o ambiente de trabalho? E nós hoje, assim, com todo o respeito, todo o conflito que temos, tudo agora é causado pelo trabalho. Sim. Quando às vezes até são Não os nossos problemas pessoais, os nossos problemas sociais. Eu já saio de casa, que trabalho na cidade, não vivo na cidade, apanho o trânsito, tenho que acordar cedo, já estou estressada, depois é o colega. Problema com o marido, com a mulher. É os problemas mesmo dos casais, é o problema dos filhos, pronto. É uma série de coisas que às vezes, e muitas das vezes, eu já tive um caso que mandaram para avaliação e que é burnout, já está há 3 meses afastado. E eu a conversar com a pessoa, com a trabalhadora, quer dizer, em nenhum momento, em quase 1 hora e 40 minutos de consulta, não me focou em o que é que lhe incomoda no trabalho, mas sim o marido que chega sempre, quase sempre à tarde. Quando chega a sexta-feira, o marido sai e só volta no domingo. A mãe que está doente, ele é que é o suporte da mãe. Ele, em nenhum momento, em 1 hora e 40 minutos, me falou alguma coisa que tem a ver com o trabalho. Pois. E eu fiquei assim a olhar, uau. Qual é o burnout que está aqui? Se calhar até tu é que estás a causar também burnout nos teus colegas. Pois. Com esses teus problemas todos, se calhar até estás também a desenvolver um ambiente tóxico nos teus colegas. Então, falar de burnout, eu às vezes digo, é um assunto tão sério, e que nós estamos a ter estamos a ter uma taxa elevada de absenteísmo muito grande, com relatórios de junta que está afastado de tudo, de psicólogo, de outros médicos, mas que no fundo, quando vêm fazer a avaliação, é Não tudo tem. menos isso. Deixa-me só emendar já nisso. Que não me batam aqui, mas Não, que isso. é a realidade, infelizmente. É uma questão social, do ponto de vista empresarial também para as seguradoras, porque nós sabemos que eles, para darem-te, por exemplo, uma proforma do custo de uma cobertura da seguradora, temos critérios como a idade, as comorbilidades, mas não é muito habitual aquela avaliação de estado mental. E por que eu empurro esse tema aqui? É porque nós vemos que existem profissões de risco e de alta pressão. Polícias, médicos, bombeiros, militares, caças, piloto de caça, piloto de avião comercial. E em muitos lugares, incluindo o Brasil, que nós muito bem conhecemos, anualmente nós, na residência, tínhamos de fazer uma avaliação psicológica para ver se nós estávamos bem do ponto de vista mental para podermos desempenhar a nossa função. Cá no nosso meio, nos exames admissionais e mesmo nos exames para o tomador do seguro, é cobrado essa avaliação psicológica? E qual é a sua visão sobre isso? Quando vemos histórias que nós vemos em redes sociais e etc., de polícias, atitudes que estão voltadas ao esse burnout ou à exaustão. A visão sobre tornar mandatória essa avaliação anual psicológica para profissões de alta pressão. É assim, repito, naquilo que eu só falo da minha prática. Vamos fazer sensivelmente agora, este ano, 4 anos que na minha instituição é obrigatório. Todos nós fazemos. E nós hoje temos a coisa também, já vai fazer 5 anos que temos o gabinete, que é o GAT, que é o Gabinete de Atendimento ao Trabalhador, onde temos a equipa de 2 psicólogas e tem psiquiatra, e que não atende só os nossos trabalhadores, porque nós somos 730 e tal trabalhadores, como também os externos. E tanto que esta avaliação não costuma, por norma, ter um determinado custo para a entidade empregadora, quando são para os nossos trabalhadores externos. Os externos são aqueles que nos contratam os nossos serviços. Como é uma avaliação, quando nós fazemos, quando identificamos, como temos o gabinete que pertence a nós enquanto trabalhadores internos, mas que nós também utilizamos neste programa que nós temos para os externos. E
a seguradora, muitas das vezes, ou a empresa empregadora, isso não vai ser um custo para eles. É algo que nós fazemos de forma social, enquanto prestador deste serviço, e quando identificamos, quando é algo que depois já vai mesmo requerer outras situações, então aí já nos notificamos. Mas se não, o primeiro contacto ou o primeiro seguimento, não, nós fazemos como coisa. Mas é a realidade já há quase 4 anos que nós estamos, é obrigatório. Nenhum trabalhador nosso não deixa de fazer. Tanto os internos, nós ficamos durante 1 ano a fazer só para nós internamente, mas depois decidimos desenvolver para os externos. Mas por lei não é obrigatório. É assim, dizem que sim, onde eu estou à procura, onde é que está, mas em tempos disseram-me que sim, ainda não encontrei como tal. Embora os exames médicos ocupacionais está incluído, acaba por a saúde mental estar dentro da avaliação. Sim. Agora, o que cada empresa ou instituição está ali a fazer, como especificamente a fazer aquela avaliação mental, isto quase ninguém faz. Muitas isto vezes ninguém disso faz. que estamos a falar. Isso quase ninguém faz. O polícia que nos protege, o bombeiro que vai apagar o incêndio em minha casa, o piloto de avião. Eu tenho de ter alguma garantia que anualmente tem alguém a olhar para aquela cabeça e a ver se está tudo bem com ele, né? Para ele não atirar o avião contra um prédio, para ele não pegar naquela pistola com que ele anda na rua e disparar contra nós. Então, devia ser mandatório. Eu ainda sou assim tão pequenina e a política às vezes é mesmo para os mais velhos. Mas a legislação não faz diferenciação e até diz que é obrigatório assistência médica ocupacional em termos dos exames ou as avaliações de medicina do trabalho para todos os setores, público, privado. Infelizmente, tanto que quando temos workshops, eventos e está presente a entidade gestora de regulamentar, faz sempre essa pergunta, então, por que só batem porta e por que só o setor privado? Quando até nós temos uma população enorme do setor público. E que precisa dessa avaliação. E não existe, não tem, ninguém faz. Mas devíamos todos ter esse direito. Não, desculpa repetir a pergunta então. Nós não temos medicina do trabalho em hospitais? Temos um hospital. O único hospital que eu conheço que tem medicina de trabalho, que era o Américo Boa Vida, e que depois passou por o Bispo Emílio de Carvalho, porque no Estatuto Orgânico existe o serviço. Sim. E acredito, até onde eu já, das vezes que já tentei ler em estatutos orgânicos de hospitais terciários, quase todos eles têm no seu estatuto orgânico um serviço de medicina de trabalho. Sim. Agora a implementação na prática, não sei. E temos muitos médicos do trabalho que são funcionários públicos. E eu às vezes pergunto, aonde é que está o amor à camisola, à classe, de vocês implementarem os serviços a nível das instituições que vocês trabalham? E é daí que às vezes me preocupa muito que, por mais estamos a crescer, a classe está a crescer com mais médicos, cento e tal, mas estamos a olhar só por uma medicina de trabalho comercial. Sim, privada. E não numa medicina de trabalho como deve ser. Muitas vezes, quando há investigação do estado psicológico, é na entrevista, não é? O colega pergunta, tá tudo bem na parte emocional? E é claro, você tá a fazer uma entrevista para ser admitido, né? Vai dar tudo bem. A única consulta que o paciente minimiza os sintomas ou tenta até esconder sintoma é com o médico do trabalho. É aquela que o paciente chega sorrindo, tá tudo bem. Eu não vou falar sobre as vozes que eu ouço de nós. Mas isso é um bocado contraditório. É um bocado contraditório, porque a maior parte, pelo contrário, até chegam com um medo terrível, estão todos com a TA toda lá em cima. Mas isso por quê? Porque ainda há um conceito errado de trabalhadores que, quando vão à consulta, ao exame médico com o médico do trabalho, pensam que é para definir
o seu trabalho, o seu emprego. Sim. Eu vou perder. Hoje eu estou a vir porque esse médico vai dizer se eu vou perder o emprego Mas isso está ou se vou relacionado com essa manter. pergunta Yeah. que eu vou te fazer agora, que é, precisamos que o nosso público desmistifique de quem é o médico do trabalho, porque é verdade, é a mesma história com DRH. Há sempre essa discussão, não, mas o DRH é da empresa ou é dos trabalhadores? A medicina do trabalho, doutora Solange, responde. O É médico da do instituição? trabalho pertence àquilo que é saúde do trabalhador. O médico do trabalho tem que ser imparcial. Ok. O médico Boa. do trabalho tem que ser imparcial. Ele tem que ser, acima de tudo, técnico e tem que olhar para aquilo que é a saúde do trabalhador e ser imparcial. Infelizmente, há médicos do trabalho. O facto de eu estar numa instituição não quer dizer que eu sou o médico do trabalho desta instituição. Eu sou médica de trabalho para ser uma médica técnica para aquilo que é a saúde dos trabalhadores, aquilo que é a segurança dos trabalhadores. E tens que ser imparcial. Não pode estar aqui. É difícil, às vezes, as pessoas acreditarem ou achar. Eu, em particular, tenho, às vezes, debates. Mas é aquilo que, às vezes, eu digo. Se há negligência do trabalhador, o trabalhador também puxa a orelha. Há negligência da empresa, também puxa a orelha. Mas o que eu defendo sempre é parte técnica imparcial, mas é saúde do trabalhador. E isso é que tem que ser o correto. Justo. Justíssimo. Vais tu, vou eu. Olha, nós conseguimos nessa hora e pouco entender que o seguro de saúde é necessário. Também percebemos que aqui, principalmente no nosso meio, é uma estrutura muito mais reativa. Também tomamos conhecimento que há ações de prevenção desenvolvidas por entidades privadas, prestadoras de serviços de saúde. Os médicos de trabalho implementam também programas preventivos. Então, gostávamos de ouvir, não só no ponto de vista de pessoa física, individual, recomendações de vossa parte, e também para as empresas, já para darmos a nossa voltinha final. Então vamos começar pela doutora Renata. A doutora Renata vai recomendar a todo mundo: contrate um seguro de saúde. Mas já concordamos que sim, é o recomendável. Por favor, doutora Renata. Não, a primeira coisa, né? A primeira recomendação é a gente levar a saúde a sério. Sim. Né? Sim. E lembrar que cada um de nós é protagonista no cuidado da nossa saúde. Sim, Acho que isso é. E são aquelas decisões, pequenas decisões que a gente toma no dia a dia. Não é uma vez por ano, né? Que nem o Newton falou. Eu vou lembrar que existe câncer de mama em outubro. E não é assim. A minha prevenção, meu autoexame eu tenho que fazer todo mês. E assim por diante. É no dia a dia. Do mesmo jeito que eu respiro, que eu me alimento, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, essa é a primeira coisa. Não é responsabilidade da empresa, responsabilidade do Estado. Ok, quem vai custear é uma coisa a se discutir. Mas quem vai cuidar, quem vai ter a iniciativa é cada um. E isso tem que ser assim, né, geral, realmente, para todo mundo. Em segundo lugar, é interessante você ter, do mesmo jeito que normalmente quem tem carro procura ter um seguro, porque é difícil, você trabalhou para ter aquele dinheiro, para ter aquele carro, ele vale bastante para você e, de repente, você pode ter um acidente, perder tudo aquilo, e aí? A sua saúde, então, né, a sua vida Muito mais. um valor muito maior. Então, vale a pena. E a gente sabe, né, que ninguém quer, né, precisar ter uma conta hospitalar enorme, mas pode acontecer. Sim. Eu posso sofrer um acidente, eu posso ter uma condição que eu vou precisar de uma cirurgia de urgência, e aí eu posso chegar e ter que, para ser admitida num hospital privado, ter que pagar uma caução de alguns milhões, e eventualmente eu não vou ter. E, infelizmente, o setor público ainda não consegue atender de forma adequada todo mundo. Então, realmente, acaba que a gente precisa, ou é melhor, é mais confortável poder contar com a saúde suplementar. Muito bem. Essa questão também
é só para quem é rico, é só para quem tem Isso é um muito mito. dinheiro. Isso realmente já não é mais assim. É possível, com o uso racional dos recursos, você realmente saber o que precisa, você ter uma assistência à saúde com um custo razoável, né? Aí sempre tendo um profissional de saúde responsável que vá conhecer a sua saúde e ele vai direcionar o que realmente você precisa e não o próprio paciente escolher qual exame vai fazer ou assim por diante. Mas esse cuidado bem gerido pode ser acessível. Então, A minha vai ser bem curta, só mesmo assim uma frase, mas antes de dizer só que a medicina do trabalho é extremamente importante. O médico do trabalho devia ser olhado ou visto como um elemento mesmo de extrema importância. Isto porque nós temos uma população que quase não tem acesso a serviços de saúde e que o único acesso que ele tem ou que costuma ter são os exames médicos ocupacionais, é o médico do trabalho. Nós temos muitas das vezes, somos um pilar importante de referenciação em interconsultas a outras especialidades, nomeadamente a hipertensão. A medicina do trabalho diagnostica muita hipertensão, muita diabetes, e que de trabalhadores ou de pessoas que nem têm noção que são. Sim. E que nós acabamos, são referenciados por nós. Então, eu tenho dito às vezes em alguns eventos, quando vou e tem entidades, digo, devia-se olhar mais para a medicina do trabalho, porque por ser uma área que acaba por ser obrigatório, então é uma porta de entrada para nós identificarmos muita coisa. Então, e é uma pena que nós, infelizmente, cá temos uma limitação enorme de como diagnosticar ou estudar um câncer ocupacional. Existe o câncer ocupacional. Mas como é que eu vou, enquanto médica, cá? O que é que eu tenho aqui em termos de laboratórios ou de acesso a exames para eu poder estudar e saber que não? Sim. Eu tenho trabalhadores que são de bombas de combustível. Cimenteiro. E como é que eu vou? Nós cá quase não faz tudo, ou tem que se mandar aqui ao lado da África do Sul, que são custos super. E depois as empresas não querem custear isso porque eles só querem pagar aquele exame, mas quando nós identificamos outras coisas e precisamos de outras coisas mais, já complica ali o sistema ou caminhar. Então há essa dificuldade também. O apelo ou a recomendação que eu vou deixar aqui, a minha frase, é nada mais, nada menos que a frase do meu livro: Trabalhadores seguros, empresas produtivas. Então, se você é empreendedor, quer ter produtividade, invista no seu trabalhador, na saúde do seu trabalhador. Então, é o que eu deixo. Boa. Vamos pedir então que digam onde é que as pessoas podem encontrar-vos, as vossas entidades, eventuais números de telefones, Instagrams, tudo que quiserem dizer sobre as vossas entidades. The floor is yours. Por favor, podem tomar a palavra. Solange, pode começar. Eu comecei já algumas vezes. Vamos lá, doutora. Pronto, a Solange Brunhoso, para ser encontrada, pode encontrar num podcast que também é o Trabalhador Seguro, onde também tentamos mostrar a importância do trabalho multidisciplinar com as outras especialidades. Então, é onde podem encontrar. Tem a página do Instagram, do LinkedIn, doutora Solange Brunhoso. Tem agora, no dia 9 de maio, que vou ter um evento que vai ser também um bocadinho neste conceito, né? Que é algo que dificilmente as pessoas fazem. Nós, quando fazemos alguns eventos, esquecemos um bocadinho de mostrar a importância das especialidades, como as especialidades têm que estar unidas. E a medicina é mesmo multidisciplinar, não se faz isolada. Então, vou trazer no dia 9 este conceito de como é que a medicina do trabalho lida com as outras especialidades. Em princípio, é para ser um evento para ser regular, dos quais os dois vão estar também presentes. Então, e a Solange também é alguém que tem um livro editado, Trabalhadores Seguros, Empresas Produtivas, e é isso. Boa, muito obrigado. Bom, eu trabalho na Unisaúde, né? A Unisaúde, como eu disse, é um grupo de 3 empresas hoje em dia. Nós temos a seguradora, a gestão e a Unisaúde Clínicas.
A Unisaúde Seguros, esse ano, lançou um produto que é justamente nesse sentido da acessibilidade, é o Plano Pleno. É um seguro-saúde mais acessível, né? Ele tem um custo a partir de 15 mil kwanzas por mês, está disponível para empresas a partir de 10 funcionários, e garante cobertura ilimitada dentro das nossas clínicas. Então, não tem aquela questão do plafond. E aí, o que for necessário, e que nós, né, ainda não abrangemos todas as soluções em saúde, o que for necessário e indicado por nós, também é coberto mesmo na rede referenciada. Então, a gente tem essa preocupação. A gente tem também desenvolveu, e esse é um grande orgulho meu, o PAIS, Programa de Atenção Integral à Saúde, que é o primeiro programa de gestão de saúde populacional no setor privado de Angola, né, que a gente tem esse foco de prevenção. Então, a gente identificar, conhecer a saúde das pessoas e traçar programas específicos, planos de atenção específico para o cuidado da saúde de cada um. A gente sabe que existem doenças que têm cuidados gerais, que se aplicam a todos, mas cada pessoa é única e cada pessoa precisa de um tipo de cuidado exclusivo, específico. Então, no PAIS, a gente tem uma equipe multidisciplinar que cuida mesmo da saúde de uma forma integral. Perfeito. Maravilha. Falando da saúde, tenho espaço para o telefone, né? Boa. A minha cábula aqui. Então, o telefone da Unisaúde é o 938-001-224. 938-001-224. Maravilha. Palavras finais, meu caro. Bem, agradecer a presença das nossas convidadas, ao Alto Ama, né? E nosso patrocinador. Nosso patrocinador. E até o próximo episódio, né? Próximo Do Triângulo de Ideias. Foi bom, rendeu uma conversa muito interessante. Bom. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Sucesso.